Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e as suas misericórdias, a sua bondade, a sua reserva duram para sempre. São novas a cada dia, novas a cada manhã, porque Deus é amor. Deus nos ama como nós somos. Voltando aqui ao nosso estudo, nós agora chegamos no capítulo 11, e é interessante porque nós vamos falar agora aqui, tudo culminando para chegarmos no texto em que nos é apresentado o Abraão. E a partir de Abraão começa-se algo novo em relação a isso aqui. Olha só, o capítulo 1 até uma parte aqui do começo do 12 aqui no caso, na verdade no final, que é a história de Abraão, do versículo 27 ao versículo 32 do capítulo 11, é um período do versículo 1, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 32, é um período imenso, nós não sabemos quantos milhares de anos, de décadas, de séculos, milênios, foi esse tempo. E nós temos aqui apenas condensados em 11 capítulos, né? O primeiro casal, a formação do homem, a formação do mundo, no caso, a formação do homem, dos animais. Nós temos a queda, nós temos os homens cada vez mais piorando, tal, civilizações, a destruição, novamente recomeça com Noé e seus filhos, e aí o homem também continua, e é um período muito grande, de eras. E nós temos só, então, condensado nessa história, a preocupação, parece-me que aqui com o redator do texto, que não é explicar lá os primórdios, a arquê do universo nem no mundo. A preocupação era dar uma pincelada nesse tempo tão grande, para depois ele ir afunilando para chegarmos no capítulo 12, justamente nesse personagem importantíssimo para toda o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que é Abraão. Então nós temos aqui uma situação interessante. Não se esquecemos que Deus falou para Noé, quando saiu da arca, para que ele e os filhos deles crescessem, multiplicassem e enchessem a terra, né? E parece que a partir de Peleg também, parece que o negócio expandiu assim, cada um foi para o seu canto, ou foi aquela Pangeia que nós falamos que os continentes foram se abrindo, né? Ou foi cada tribo que tinha. Nós temos que ter ideia que as cidades, os povos não é como hoje. Nós temos cidades lá e reinos antigos, no caso, que o bairro que eu moro aqui na Zona Norte, no Mandaqui, ou Santana, ou quem mora em Santa Amaro, sei lá, na Zona Leste, tem bairros maiores do que esses reinos todinhos aqui, né? Nós temos aí bairros imensos. Isso aqui era um reino pequenininho, cidade pequenininha, eram tribos que tinham as suas cidades ali. E chegamos então à Torre de Babel, não se esquecendo que nós lemos lá que um dos descendentes de Cã seria Siniar, e Siniar depois é a planície Siniar, que seria a Babilônia. E nós estamos então aqui justamente indo ao contrário daquilo que Deus falou para Noé, para que se enchesse, né, se multiplicasse e povoasse a terra todinha. Aqui vai ser algo contrário. É interessante porque sempre é tudo ao contrário daquilo que Deus está falando, né? Ninguém segue o que está falando. Engraçado porque o texto, não é triste, na verdade. O texto de Apocalipse, um certo texto de Apocalipse, diz que Jesus, depois que Jesus reinar por 1000 anos sobre a terra, Jesus vai reinar por 1000 anos, para depois vir um fim total. As nações, os povos, as pessoas vão se revoltar contra Jesus e não vão aceitar a ordenança dele, o reino dele, o governo dele. Vão se rebelar. Depois de 1000 anos Jesus está reinando, e vão se rebelar, e depois vai vir mesmo a guerra, o final de tudo mesmo. Poxa, a gente está vendo aqui Deus falando, não faz isso, não faz aquilo, Deus deixando o melhor. Parece que tudo que é dado por Deus é rejeitado pelo homem. Ele quer sempre fazer o que é ao contrário. Olha, você multiplica, povoe a terra, você enche, você saia daqui. E agora os caras aqui vão querer fazer tudo para poder ficar. Vamos ver o texto na questão da Torre de Babel, que alguns até interessantes, principalmente os fonólogos, né, o que gostam da questão dos alienígenas e tal, que alguns dizem que talvez tivesse sido uma base, uma estação de parada de naves, a Torre de Babel. Bom, eu não sei porque eu não estava lá, mas o texto bíblico não me fala sobre isso aqui não. Mas vamos ler aqui o que os homens estão fazendo. Isso aqui é questão do homem.
né? A questão é a exaltação pessoal do homem, do que nós estamos vendo também hoje no nosso mundo moderno aqui. E havia apenas uma linguagem, então todo mundo falava a mesma língua. Hoje nós temos mais de 2.000 línguas, mais de 2.000 raças. Aqui todo mundo falava a questão da linguagem, que era uma só maneira de falar. E eles então saem do Oriente, do eles estão, né? Partindo do Oriente, eles deram com uma planície que é a terra de Siniar, que a Siniar é a Babilônia, que é descendente de Cão. Depois nós vamos ter a Babilônia como um exemplo do que seria uma cidade pervertida. A cidade santa é Jerusalém, e Babilônia, ela é uma cidade pervertida e tal. O texto bíblico de Apocalipse nos fala sobre isso. E nós vimos lá Misraim, que é o Egito, e nós temos também muita coisa no nosso meio dizendo que sempre que o mundo é o Egito, que o mundo é Babilônia, e que nós, sai da Babilônia, sai do Egito, tal. Mas existem textos bíblicos, principalmente, se não me engano, em Isaías, que Deus vai chamar o Egito de meu filho. É interessante. Como é que ele vai chamar o Egito do meu filho? Ele chama Ciro, que é o rei Medo-Persa, de Messias. Né? Ele chama Nabucodonosor também, que era um rei babilônico, no caso, que destruiu Jerusalém, de Messias. É o Messias, é o Mashiach, e que nós chamamos Jesus de Mashiach. É o Shalom de Israel, é o Messias, o príncipe da paz de Israel. E os judeus até hoje esperam o Messias. E vários textos do bíblico vai chamar uma ou outra pessoa de Messias, de Mashiach também. E ele vai chamar, no caso, o Egito, Misraim, o Egito, Alto e Baixo Egito, de meu filho. É interessante. Eu vou pregar, se Deus quiser, nesse domingo, justamente sobre essa questão dessa misericórdia de Deus. Então, se você quiser, você depois pode olhar o vídeo. Tá bom? Então vai lá os homens na mesma língua e habitavam em Siniar e vão dizer um para os outros, né? Interessante, nós estamos aqui. É interessante que Pedro faz a mesma coisa quando tem a transformação, a transfiguração de Jesus. Tá Pedro, tá Tiago e tá João, tá Jesus então se transfigura e aparece Moisés e Elias, e o Pedro fala assim: olha, não, vamos ficar aqui. Quer fazer uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés. Ele quer, é só nós aqui, só nós. Não quero para ninguém mais. E Jesus está, não, temos que descer. E desce, e quando ele desce, está lá os discípulos brigando lá com os religiosos e não atendendo a necessidade do Filho do Homem que estava com um problema lá. Mas então eu quero ficar aqui. É a mesma coisa aqui. Eles vão conversar e vamos falar assim: ó, vinde. Façamos tijolos, vamos queimá-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então, tijolos de pedra e o betume de argamassa vão fazer aqui. Fazer o quê? Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo, né, o topo, chega até os céus. Aí por isso que o pessoal da questão do alienígena vai dizer que seria uma parada para os discos voadores ali. Tá bom? Eu não tô gozando não, que eu acho interessante. Eu creio que nós não estamos sozinhos no universo. Então, tá bom? Então vamos fazer aqui, e chega até os céus. Aí para que eles querem isso? E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados para toda a terra. O verso 11 do capítulo 9 diz que Deus sai da arca, né? Lembra que foi Deus que fechou a arca, agora ele abre e fala: sai da arca você agora aqui, e vai, multiplica e enche a terra e possua a terra aqui. E os caras não, agora os caras querem exaltação pessoal. Nós queremos ser famosos, vamos ficar aqui, vamos construir, e isso vai chegar até o céu e nós seremos famosos. Existem lá os antigos templos, os zigurates no caso, que eram templos de escadas. Hoje se encontra alguns ainda, e eles faziam, mas eles queriam chegar até o céu, né? Hoje nós temos arranha-céus aí que em Kuala Lumpur e outros lugares aí que tem, passa lá para cima lá, é muito grande. E eles não querem ser espalhados, vamos juntar. Ao contrário daquilo que Deus diz: ó, não, fica, espalhe e multiplique, tome a terra, possuam a terra aí, e vá, né? Então Deus desce para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo ali. E aí ele fala: bom, esse povo aqui, todos têm a mesma linguagem, isso vai ser apenas o começo. Então olha, esses caras vão fazer miséria. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer.
a mesma língua, todo mundo compreende, todo mundo está falando. Bom, então vamos descer então e vamos confundir ali a linguagem para que não entenda a linguagem do outro, né? Aí o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali os dispersou por toda a superfície da terra. Tá certo? Babel seria confusão. O Babel também, Babilônia, alguns textos seriam da questão do portal de Deus, né? A Babilônia no caso também. E aqui está como confusão a Babel, que seria o embrião da futura Babilônia, reinado de Nabucodonosor, que depois iria destruir Jerusalém, ia destruir o templo. E a Babel aqui, essa confusão de línguas, é interessante porque há uma dispersão aqui da superfície, aquilo que Deus queria no capítulo 9, versículo 11, e nós temos um apontado lá para frente em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos no cenáculo, ali onde estavam reunidos, eles também começam a falar em línguas. São judeus, né? Judeus não letrados, e eles começam a falar em línguas. Aí vai ter uma grande discussão, essa questão de línguas da ramificação pentecostal, que são línguas estranhas, e a ramificação dos protestantes tradicionais, batistas, metodistas, que hoje também tem a questão da língua também no meio deles, igual os pentecostais, mas que não aceitavam isso como línguas estranhas, línguas de anjo, mas sim as línguas de que cada um que estava lá ouvia na sua própria língua o que estava sendo dito das maravilhas de Deus. Então tinha gente do mundo todo, como vai também hoje até Jerusalém, gente do mundo todo, e eles ouviam que os apóstolos estavam falando sobre as maravilhas que Deus fazia e fez, e que Deus na sua própria língua, não línguas estranhas e línguas dos anjos. Aprendendo também que Paulo depois vai ensinar essa questão da língua, para que quando falasse em línguas estranhas na igreja, isso é a ordem de Paulo. O pessoal gosta muito de Paulo, de seguir Paulo, tinha que seguir também assim. Para falar em língua, tinha que ter alguém para interpretar. Não se podia falar em língua todo mundo ao mesmo tempo, aquela confusão, aí eu chamaria de Babel, é confusão. Não, tem que ter alguém para interpretar o que é dito, porque senão você não pode dizer amém para tudo que você ouve dentro da igreja também, viu? Tem que ter cuidado com isso aí. Então, desçamos, confundamos, e ali então se espalha por todo a superfície da terra. E no versos 10 até o versos 26 vai então afunilar, e aqui vai ser importante para o redator, porque ele vem depois do capítulo 12 até o capítulo 50 de Gênesis, falando dos descendentes dessa pessoa, desse personagem que vai aparecer. Ele falou dos descendentes de Jafé, já falou dos descendentes de Cão, e agora vai falar dos descendentes de Shem, que vai vir os semitas de lá. Então aqui vai falar de Shem, quando ele tinha 100 anos, ele vai gerar um filho, o Arfaxade aqui no caso, 2 anos depois do dilúvio, e depois ele vai falar sobre filhas e filhas que ele teve, e vai no versículo 4 voltar naquele cara que eu falei que é o Eber, né? Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber, o hebreu. É interessante isso aqui, né? E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. Já falamos do Peleg quando talvez a Pangeia foi se separando, né? E depois o Peleg vai gerar, e vai vir a narrativa atingindo até chegar no Naor. O Naor gera a Terá. E o Terá, ele vai gerar a Abraão, a outro Naor e a Arã. E aí que está aqui o afunilamento, o apontar para esse personagem super importante, que ainda é Abrão, não é Abraão, que ele então é neto de Naor e filho de Terá, que vem de Shem. Ele então vem desse Shem, o Eber e Peleg, e aí vai aqui chegar no Naor, o avô, no caso, Terá, o pai. Ele vai ter aí mais 2 irmãos, o Naor e Arã. Então aqui começa, no final do capítulo 11,
toda essa história da criação, da queda, da humanidade, do dilúvio, do retorno novamente da nova humanidade no caso, e vai cair então a partir do 27 ao 32 essa questão do Terá, do Abraão, né? Não esquecendo que essas narrativas, essas gerações, no caso são as Toledot, que é Toledot, que é a geração, e vai fazer um corte nas genealogias, nas Toledot de Gênesis, e vai então agora com Abraão, né? E de Terá gerou Abraão, a Naor e Arã gerou a Ló, que seria o sobrinho do nosso amigo Abraão. Aí morre o Arão, o irmão do Abraão, filho de Terá, na terra que ele nasceu, em Ur dos Caldeus, lá no Sinear, lá na Babilônia. É interessante que lá naquela parte que eles vêm, né, de Sinear. E quando o pai dele, Terá, ainda está vivo. E Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e Abraão chama a sua esposa de Sarai, e a de Naor é a Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril e não tinha filhos. Não se esquecendo que eles estão falando isso aqui, porque lá na frente, depois o Isaac, o filho do Abraão, vai receber uma mulher dessa família aqui, desse pessoal aqui, parente deles, do irmão do Abraão. O servo de Abraão vai até lá, encontra a Rebeca e traz Rebeca aqui. É interessante, porque o texto bíblico diz que tomou Terá, a Sara era estéril, não tinha filhos, casada com Abraão, e tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, tá certo? O sobrinho, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Bom, todas as informações, os textos bíblicos, para mim aqui tem um problema. Porque diz que Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus. O texto para mim diz que Terá saiu. É interessante porque a família, no caso antiga, lá no tempo da cultura lá, era o pai que mandava. Era patriarcal. Então, Abraão não foi chamado, para mim aqui. Ele foi chamado, eu creio que foi Terá. Para mim existe uma situação que a gente vai ver aqui, porque Terá vai para Harã, eles estão aqui em Sinear, aqui na Babilônia, seria depois da Babilônia, e eles têm todo esse caminho aqui, para vir até aqui em cima, no norte da Palestina, na Síria, lá em cima lá, em Harã. Então eu creio que talvez, porque nós sabemos pelas escavações, pela arqueologia, que Ur dos Caldeus era uma cidade em que havia uma grande adoração de vários deuses. Ele é politeísta, e talvez um texto bíblico interessante da Bíblia que diz que eles eram a família de Abraão, o pai, e eu também acho que Abraão também, eles eram adoradores de outros deuses. Então, não é que ele foi assim, porque Deus, não, ele adorava outros deuses também lá, e eu creio que Abraão também adorava outros deuses, politeísta também, o pai dele, e ele sai então de Sinear, passa por todo esse processo para poder chegar aqui em Harã, no norte da Palestina, lá em cima, nas montanhas lá, no caso da Síria, e eles estão ali, e depois dali o Abraão desce para a Palestina, depois que ele é chamado ali. É interessante, porque para mim o primeiro chamado foi de Terá, o pai de Abraão, no meio de toda esse politeísmo de adoração a outros deuses. E pode ser então que ou mesmo lá em Ur dos Caldeus, ou no caminho, ou mesmo em Harã, Abraão conhece o Yahvé, o Deus único, e ele vai ouvir a esse Deus e vai obedecer aquilo que Deus fala com ele para ele descer para Canaã. Quando nós falamos, é muito dito, já falei isso aí algumas vezes no nosso meio, de que Abraão, o amigo de Deus, né? Porque Abraão é um amigo de Deus e tal. O texto de Isaías não diz que ele era amigo de Deus. Diz assim: Abraão, aquele que me obedeceu. É isso que está lá, obedeceu. Então você está aqui fundamentado aqui na Bíblia aqui, essa questão de nós vemos só a obediência. Se a Eva e o Adão tivessem obedecido aquilo que Deus havia falado,
não teria todo esse problema. Tá bom? Se o Caim não tivesse obedecido, olha, cuidado que o espírito está em cima de você aí, querendo pegar você. E depende de você deixar dominar você ou não. Então você tem ali também uma questão de obediência. Né? Sempre essa questão de obediência. Desobediência da mulher, desobediência do Adão, desobediência do Caim. As pessoas ali, e Deus falando, ó, vocês têm que sair daqui, vocês têm que povoar a terra, sai cada um para um lado. E os caras não querem ficar tudo junto. Entendeu? Então sempre é essa questão da desobediência. Nós temos então, iniciando agora, a gente depois vai fazer um outro vídeo, nós vamos terminar agora daqui a pouquinho, e a gente vai começar então com a história do semítica, né? Esse algo de novo a partir do capítulo 12 de Gênesis, né? Em que esse homem, esse personagem, ele é sacado do meio da família dele, agora sim ele é chamado para ir para lá, e nós temos então a história de Abrão, que depois se torna o Abraão, que vai ser o pai, no caso, de todas as 3 grandes religiões modernas, no caso não modernas, mas que nós conhecemos assim hoje, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E interessante porque a Bíblia não esconde nada, né? Ela vai mostrando aqui para nós aqui, e ela afirmou já no primeiro versículo, e depois ela não fica repetindo que no princípio Deus criou, e Deus então é o Deus de criação, o Deus poderoso, o Deus único, e ela vai então afunilando a história imensa das civilizações, da criação e tudo, e ela vai afunilando, e através depois do dilúvio de um homem, ele vai ter um filho, desse filho ele vai ter os seus descendentes, que vai culminar com o Naor, depois o Terá, e depois o neto de Naor, filho de Terá, que é Abraão, ou Abraão por enquanto, que vai ser o pai de várias nações, isso espiritualmente falando. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez, e que nós possamos ainda continuar compartilhando juntos a história da Bíblia, que é maravilhosa. Estudar a Bíblia é muito maravilhoso. Nós estamos aqui, se fosse esmiuçar um pouquinho, ia demorar muito mais. Nós estamos tentando fazer uma coisa mais assim, por cima, panorâmica, para nós entendermos esse caminho que Deus faz para chegar até você, para chegar até mim, vindo de Cristo, de Abraão até chegar a Cristo, e depois nos alcançar aqui também, em 2021 e 2020, e 21 também, se Deus quiser. E que Deus abençoe e que todos nós possamos nos alegrar no amor de Deus. Amém.